Eu quero fazer a leitura de 3 versículos da palavra do Senhor, que está na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos 9 ao 11. Eu pedi, inclusive, para que colocasse, né, na versão NVI, e eu vou aproveitar e fazer a leitura na projeção, porque a minha versão não é NVI, né, e se a tua também não for, você acompanha aqui na projeção. Diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Eu gostaria que voltasse para mim, por gentileza, no versículo 9, deixa na projeção aí, Hebreus 4, 9. O Senhor me deu esta palavra, irmãos, hoje pela manhã, buscando a Deus para o culto desta noite, e nós lemos aí, né, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: aproxima-se o dia do descanso. Amém, irmãos? Aproxima-se o dia do descanso. Se nós fôssemos olhar isso de uma forma humana, natural, carnal, né, de repente qualquer um poderia dizer: pastor, o senhor está equivocado. Aproxima-se o dia do trabalho, amanhã é segunda-feira. E é verdade, amanhã é segunda-feira, é dia de trabalhar. Mas o Senhor está falando conosco, ou vai falar conosco de uma forma espiritual. Amém, igreja? De uma forma espiritual. Está se aproximando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu e você fazemos parte desta igreja, o dia do nosso descanso, o descanso sabático. Vamos entender, primeiramente, o que é esse descanso sabático. Quero dizer aos irmãos que a mensagem será uma mensagem pequena, curta, né? Mas com certeza Deus vai falar ao seu coração. O que é o descanso sabático? O descanso sabático refere-se ao descanso do sábado, ou seja, do 7º dia, fazendo referência ao dia em que o Senhor descansou. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o Senhor criou todas as coisas, fez todas as coisas, pelo poder da sua palavra, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e tudo isto, o texto sagrado lá em Gênesis vai nos dizer que o Senhor fez em 6 dias. Em 6 dias o Senhor criou todas estas coisas, o Senhor olhou e viu que tudo era bom, tudo estava concluído, e portanto o Senhor descansou. Ele santificou o 7º dia, o sábado, por isso o descanso sabático. Ele abençoou o 7º dia, e ele então descansou do seu trabalho, conforme diz o próprio texto. Por que o Senhor descansou no 7º dia? Porque tudo estava terminado, e já não havia mais o que fazer em relação à criação. Quando terminarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, também nós entraremos no nosso descanso sabático. Amém, igreja? Por que é que o Senhor descansou no 7º dia? Será porque ele estava cansado, Foi muito para ele aquilo que ele fez em 6 dias, e portanto ele estava fadigado e precisava descansar? Não, não é essa a questão. O Senhor não estava cansado, não se cansa nem se fadiga, o Senhor nosso Deus, Ele não dorme, não tosqueneja, Ele não cansa, mas Ele descansou, porque tudo estava consumado, tudo estava terminado, tudo estava feito da forma como Deus planejou, não se tinha mais o que fazer, e não tendo mais o que fazer, então Ele entrou no seu descanso. Mas eu quero aqui, irmãos, abrir um parênteses dentro desta mensagem, não é este o assunto, mas eu preciso falar a respeito do que eu vou falar agora, que é interessante, porque a palavra de Deus ela é verdadeira,
palavra de Deus diz que o Senhor descansou. E nós entendemos que o Senhor descansou porque não havia mais o que Ele, o Senhor, fazer em relação à criação. Tudo já estava pronto, tudo já estava consumado. Mas durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, você vai encontrar isso nos evangelhos, o Senhor Jesus dizendo o seguinte: o meu Pai trabalha até hoje, e convém que eu trabalhe também, e convém que eu faça a obra que Ele me enviou a fazer enquanto é dia, porque a noite vem, quando já não se pode mais trabalhar. Mas se a palavra de Deus diz que o Senhor descansou porque tudo estava terminado, tudo estava consumado, como é que o texto sagrado depois lá na frente vai dizer que o Senhor trabalhou e continua trabalhando? Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje. Por que é que Deus continuou trabalhando, depois dele ter entrado no seu descanso sabático? Porque infelizmente, por conta do pecado, por conta da desobediência, o homem, ele interferiu na perfeição daquela criação, e ele estragou, ele contaminou, ele prejudicou aquilo que Deus havia feito. O homem prejudicou a obra de Deus por conta do seu pecado, por conta da sua desobediência. Então tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que estava em plena harmonia, se transformou novamente em algo que Deus não poderia simplesmente deixar da forma como estava, e então Deus voltou a trabalhar. Não era necessário, se o homem não houvesse pecado, que Deus tivesse voltado a trabalhar, porque tudo a partir dali que Deus fez e Deus criou, Deus entregou sob a responsabilidade do homem. O homem sim deveria trabalhar, o homem sim deveria governar, é isso que nós aprendemos lá em Gênesis, mas por conta do pecado, por conta da desobediência daquele primeiro casal lá no jardim, desestruturou aquilo que Deus havia feito, prejudicou aquilo que Deus havia feito, e portanto o Senhor, Ele volta a trabalhar. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, nós vemos o Pai trabalhando, Deus trabalhando, através de homens, mulheres, profetas que Deus levantou, reis que Deus levantou, para governar o seu povo. Deus trabalhou, durante todo o Velho Testamento, nós vemos a pessoa do Pai trabalhando. Depois nós vamos ver, na consumação do tempo, quando chega o tempo determinado por Deus, que Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, na forma humana, para que o Filho, durante o tempo da sua vida aqui na terra, o Filho trabalhasse e consumasse a maior obra de restauração que poderia se consumar, para que tudo voltasse ou venha a voltar, ou volte ao estado natural, o estado primário daquilo que Deus havia feito. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus encarnado, Ele vem e Ele trabalha. E após a sua ascensão, e Ele próprio disse isso antes de subir, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E é necessário que o Espírito Santo venha, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje Deus continua trabalhando através do seu Espírito Santo. Então esse descanso sabático do qual Deus desfrutou, e não sabemos exatamente por quanto tempo, infelizmente foi quebrado, e Deus precisou voltar a trabalhar. E Deus está trabalhando hoje através do seu Espírito Santo, conforme foi dito. E a palavra de Deus diz que também resta, ainda há um descanso para nós. E quando será esse descanso? Quando nós concluirmos o trabalho que Deus colocou para nós fazermos. Nós também entraremos neste descanso. Amém, irmãos? A trajetória da igreja, não vamos falar da igreja porque nós pertencemos à igreja. Nós pertencemos à igreja, nós sabemos que existem 3 classes de pessoas sobre a terra, aos olhos de Deus. Existe a nação de Israel, chamada e escolhida pelo Senhor a partir de Abraão. Existem os gentios, que são todas as demais nações da terra, e existe a igreja, que é tirada dentre as nações, inclusive dentre o povo de Israel, neste tempo, para aqueles que recebem a Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Eu e você não pertencemos à nação de Israel,
muito embora nós desfrutemos das bênçãos de Abraão, né, por conta da salvação que nos foi dada através de Jesus, que é descendente de Abraão, né, descendente da tribo, da nação de Israel. Mas eu e você pertencemos à igreja. Qual é a classe de povo que eu e você pertencemos? Não pertencemos mais aos gentios, não pertencemos às nações, fomos tirados dentre as nações, pertencemos a uma classe especial, que é a igreja do Senhor Jesus. Então é a respeito da igreja, né, que nós queremos estar falando, e devemos estar falando, porque é na igreja que nós nos encontramos e pertencemos a ela. Qual é a trajetória da igreja? A trajetória da igreja é contada a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, passa por todas as cartas e encerra no livro do Apocalipse. A história da igreja, a história bíblica da igreja, começa no livro dos Atos, passa depois pelas cartas, né, de Paulo, de Pedro, de João, enfim, e termina no livro do Apocalipse. Se nós queremos entender, né, se nós queremos ter a visão da trajetória da igreja, de quando a igreja iniciou, e aonde a igreja vai terminar, aonde a igreja vai parar, está ali a partir dos Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aquilo que nós conhecemos e chamamos como igreja militante. Atos inicia a história de uma igreja militante, que trabalha em prol do reino de Deus, mesmo enfrentando desde o seu início a fúria de Satanás com a intenção de destruí-la. E este tempo, ou seja, o tempo da igreja militante, ainda não acabou. Amém, igreja? A igreja militante é a igreja que inicia ali, que nasce ali em Atos dos Apóstolos, né, mais especificamente por ocasião do Pentecostes. E esta igreja, ela perdura, não apenas durante o tempo bíblico, mas até o dia de hoje, será assim até a volta do Senhor Jesus. Uma igreja militante, né? Uma igreja que trabalha, uma igreja que enfrenta a resistência, a fúria do diabo contra ela. E aí, irmãos, quando nós deixamos de enxergar a história da igreja aqui dentro da Bíblia, nós vamos ver que a história da igreja permanece até os dias de hoje. A Bíblia, ela foi escrita até o final do primeiro século. Nós já estamos no século de número 21, e a igreja continua aqui. Amém, irmãos? Eu e você, nós, a igreja de Cristo hoje sobre a face da terra, somos a continuidade da igreja que começou lá em Jerusalém. A igreja que eu e você fazemos parte, aqui nós não estamos falando de denominação, de placa, nós estamos falando da igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte, nós somos continuidade daquela igreja. Portanto, a missão que estava sobre aquela igreja lá de Jerusalém, né, e que passou, e que depois continuou através dos séculos e chegou até nós, é a missão que nós temos. E qual é a missão que a igreja tem? São duas especificamente, podemos aqui pensar em outras coisas, mas especificamente cabe a nós enquanto igreja duas coisas. A primeira é a resistir à fúria do diabo contra a igreja, porque desde o princípio foi assim. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o tanto que a igreja foi perseguida, e mesmo depois, quando o cânon sagrado foi encerrado e não se escreveu mais a história da igreja a partir da Bíblia, a história da igreja ainda é uma história de resistência. Quanto a igreja foi perseguida através dos séculos, o quanto Satanás tentou destruir a igreja, e continua até hoje, viu? Não pense você, meu querido irmão, minha irmã, que o diabo, ele desistiu da ideia, de destruir a igreja do Senhor Jesus. Não, isso não é verdade. Eu escrevi aqui o seguinte: ao longo da história, o diabo tem usado todo o seu arsenal maligno e todas as estratégias do inferno contra a igreja do Senhor.
mas a igreja continua resistindo e a igreja continua trabalhando e avançando. Este é o segundo papel, esta é a segunda missão da igreja. A primeira é resistir ao diabo, e a segunda missão nossa é continuar trabalhando para que o reino de Deus se estabeleça plenamente e aquilo que Deus tem no seu coração se complete, para que chegue o dia do descanso, para que chegue o nosso tempo sabático. Amém, irmãos? Então não é só resistir ao diabo, porque você pensa o seguinte, imagine o seguinte: se a igreja do primeiro século simplesmente ela tivesse resistido ao maligno, não tivesse permitido que o maligno viesse destruir a igreja, mas ela não tivesse propagado a palavra, se ela não tivesse anunciado a mensagem do Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. A mensagem teria sido interrompida lá atrás, já no final do primeiro século, quando morreu o último cristão. Se não tivessem propagado, se não tivessem trabalhado, teve um grupo salvo, pelo Senhor, porque resistiu ao diabo, mas a igreja morreu, porque a igreja primitiva não trabalhou, estou dizendo, se tivesse acontecido isso, mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário disso, quando nós olhamos para o livro dos Atos, quando nós olhamos para algumas cartas de Paulo, nós vamos ver que o evangelho do Senhor alcançou todo o mundo daquela época, todo o mundo daquela época, a ponto de incomodar as pessoas, de incomodar os reis, de incomodar os governantes, porque o evangelho de Cristo se propagou. E por que se propagou? Por duas razões que já dissemos: porque a igreja resistiu ao diabo e porque a igreja trabalhou. Esta é a igreja militante, da qual eu e você fazemos parte. Então são duas coisas que nós temos que ter em mente, na minha vida, na tua vida, de uma forma geral, enquanto igreja: resistir o diabo, porque ele tenta cada um de nós, de uma forma ou de outra. Nós dissemos aqui, ele usa os seus arsenais, e tem as suas estratégias, e em cada tempo, irmãos, você percebe, buscando na história da igreja, que ele usa de uma forma diferente. Hoje, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, hoje nós não sofremos aquela perseguição a ponto de correr risco de morte, pelo menos não na nossa nação, pelo menos não aqui onde nós estamos. Não existe esse tipo de perseguição, mas continuamos sendo perseguidos, de outras formas e de outras maneiras, porque o diabo não desistiu. Os nossos irmãos no passado sofreram, inclusive, e nós sabemos disso, quantos que morreram queimados nas estacas, quantos morreram, sendo lançados nas arenas, para enfrentar ali as feras, deram suas vidas, derramaram seu sangue, mas enquanto tinha irmãos morrendo na arena, tinha outros pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, e que só através dele há salvação. E este deve ser o papel da igreja, e é o papel da igreja ainda neste tempo, ainda que alguém ou muitos de nós possamos em algum momento estar sofrendo perseguição, outros têm que estar anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai voltar. E por que meu querido irmão e irmã, que a igreja chegou até este tempo? Porque a igreja do Senhor, ela tem promessa, A palavra de Deus em Mateus capítulo 16, verso 18, coloque para nós, por gentileza, Mateus 16, 18, um versículo conhecido. Use para nós, pode deixar esse verso aí, mas eu quero até o final na NVI, isto. E eu digo que você é Pedro, Jesus aqui falando com Pedro, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em outras versões, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Meu querido irmão e irmã, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção absoluta. O diabo pode usar as armas que ele quiser usar as estratégias que ele quiser usar, a igreja do Senhor tem promessa, e o inferno não prevalecerá. Ao contrário disso, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós já vamos falar sobre isso, já na sequência, nós vamos encontrar ali uma igreja não mais militante,
mas uma igreja triunfante. E a respeito desta igreja triunfante, a palavra do Senhor diz que João, ali na ilha de Patmos, arrebatado em espírito, ele viu a igreja do Senhor, uma multidão incontável, como a areia da praia, como as estrelas do céu, trajados de vestidos brancos, com palmas em suas mãos, um povo que ninguém podia contar. A igreja triunfante, a igreja que vai morar com o Senhor, a igreja que vai entrar no descanso sabático. Por quê, irmãos? Porque as portas do inferno não prevalecerão. A igreja que começou lá em Jerusalém, a igreja militante que iniciou lá no dia de Pentecostes, era uma igreja que se podia contar. O próprio texto sagrado diz que eram aproximadamente 120 pessoas que se encontravam ali no cenáculo, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Então se podia contar. Mesmo depois disso, a igreja ainda se podia contar. Mas a igreja que estará por toda a eternidade com o Senhor, ela é incontável, não obstante as perseguições, as tribulações, as mortes, o preço que os nossos irmãos tiveram que pagar, com as suas próprias vidas, e hoje eu e você temos que pagar também, resistindo ao diabo e trabalhando em prol do reino de Deus. Amém, igreja? Isso é muito importante para nós. Esta igreja continua avançando porque ela tem promessa, falamos. Apocalipse, eu já disse, fala a respeito da igreja triunfante. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Acompanhe comigo aí. Isso aqui, irmãos, é a preparação do Senhor nosso Deus para o dia do descanso, para o tempo sabático, ou seja, para o tempo em que tudo já estará concluído. Aí eu quero que você entenda o descanso, que a palavra de Deus fala, como entendendo que tudo já está pronto, não tem mais o que fazer. Aqui João viu a preparação deste tempo. E então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Verso 4. Aqui, irmãos, entra o nosso descanso. Aqui entra o descanso do povo de Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Segura esse verso aí. Aí entra o nosso descanso. Todas as coisas já terminaram, já foram concluídas. O número dos escolhidos do Senhor, e preste atenção porque isso é algo muito importante para nós, a igreja. A Bíblia Sagrada, ela nos faz entender que a igreja do Senhor, ela tem um número exato de escolhidos. A palavra de Deus faz nos entender que a igreja do Senhor, tirada dentre os gentios, tem um número de escolhidos. E quando este número de escolhidos tiver alcançado, chegar a este número, então o Senhor Jesus virá e levará a sua noiva, levará a sua esposa para este lugar de descanso, onde a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque já as coisas antigas, em outras versões diz, as primeiras coisas já passaram. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Em algumas versões, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida.
verso 7, aquele que vencer herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, igreja? Está consumado, disse o Senhor, está pronto. E aí então, deixa esse verso, por gentileza. E então, a palavra do Senhor vai dizer, aquele que vencer. Lembre-se que, isto aqui, estamos falando da igreja triunfante, mas não chegamos aqui ainda, somos a igreja militante, e esta igreja militante, para chegar na igreja triunfante, ela precisa vencer. Amém, irmãos? Vencer. Vencer o quê? Vencer todo ataque, toda a fúria do inferno, e realizar a obra que Deus colocou para que nós realizemos. É isso que diz a palavra de Deus, né? Em outros textos, no mesmo livro do Apocalipse, vai dizer, aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, aquele que vencer, terá o seu nome escrito, ali na casa do meu Pai, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então este é o tempo do descanso e o lugar do descanso para a igreja triunfante. Mas para isso nós precisamos vencer. Amém, igreja? Uma das coisas que não é muito agradável nós ficarmos falando, porque a gente não gosta de ouvir isso, mas é necessário, e eu tenho dito isso já por reiteradas vezes. Irmãos, nós não estamos num parque de diversão, nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra, nós temos que entender isso. Mas que coisa gloriosa você vir para um culto, louvar a Deus, adorar a Deus, participar de um louvor maravilhoso como nós tivemos aqui, ouvir a palavra de Deus, participar da ceia. Poxa, você volta para casa feliz, a gente volta para casa contente, o coração alegre, leve. É verdade, tudo isso é glorioso, tudo isso é maravilhoso. Mas a palavra de Deus disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Outra vez a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas lutamos contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não fala de um passeio, isso fala de uma luta, isso fala de uma batalha, isso fala de guerra. Ainda que eu e você voltemos para a nossa casa, e certamente todos voltaremos com o nosso coração feliz, pelo fato de estarmos aqui nesta noite, mas ainda assim temos que estar vigilantes. A palavra de Deus de uma forma muito clara diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, igreja? Porque se nós vencermos, e vamos vencer no nome do Senhor Jesus, nós desfrutaremos da nova Jerusalém, este lugar que o Senhor foi preparar. Eu quero continuar a leitura deste texto, e é uma leitura um pouco extensa, mas bem rapidamente nós vamos fazer a leitura, para você ver que lugar tremendo e maravilhoso que o Senhor foi preparar para nós. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9, nós vamos do versículo 9 até o 27. Aqui fala deste lugar maravilhoso, que lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o teu coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É para esse lugar que Jesus foi preparar, que João viu, e que nós queremos ler agora, e diz assim, um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, venha e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste.
O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, esse versículo. A hora que eu li esse versículo, aí meu coração saltou. A cidade era quadrangular. A cidade era, na visão de João, ou a cidade será, a cidade do nosso descanso, ela será quadrangular. Eu sei que aqui não está falando de denominação, está falando da cidade. Mas todos os nossos queridos irmãos, a quem amamos de coração, e é possível que nós tenhamos irmãos aqui, de outras denominações, ou alguém através da nossa live, não é disso que nós estamos falando, mas o que eu quero dizer aqui, é que neste dia, todos nós moraremos na cidade quadrangular, que é uma cidade que tem os 4 lados com a mesma medida, por isso que é chamada de quadrangular, não tem nada a ver com a nossa denominação. Nós somos apenas um grão de areia no meio de tudo isso aí. Amém, irmãos? Mas é glorioso, né? Poxa, saber que eu sou quadrangular e vou continuar quadrangular por toda a eternidade, Coisa linda. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com vara, 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Há alguns, que fazem a conversão dessas medidas, diz que é mais ou menos 2.200 quilômetros cada lado da cidade. Olha que cidade de 2.200 quilômetros cada lado. Então você imagine que coisa tremenda é este lugar. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor mediu. Vamos para o verso 17. Ele mediu o muro e deu 144 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Uma única pérola. Cada porta, eram 12 portas, 12 pérolas, mas cada porta era uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Amém, irmãos? Não tem mais plaquinha ali, viu? Não tem mais plaquinha, porque ali não tem templo. O templo é o Senhor, Ele é o nosso templo. Verso 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você imaginou isso, irmãos? Este sol que Deus criou, esta lua que Deus criou, essa iluminação artificial que nós temos, da energia elétrica, nada disso mais será necessário. Nada disso será necessário, por quê? Porque a glória de Deus nos ilumina, e o Senhor Jesus Cristo é a nossa lâmpada. Amém? Ou a lâmpada desta cidade que nós vamos morar. Verso 24. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. E último versículo. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você entendeu por que é necessário resistir o diabo? Porque lá não vai entrar nenhum tipo de contaminação. Viu? A palavra de Deus é clara. Nela jamais entrará
algo impuro. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu pergunto para você, meu querido irmão, irmã que está conosco aqui no templo, você através da nossa live, vale a pena a gente suportar este tempo presente ou não? É tempo de lutas para todos nós, uns de uma forma, outros de outra, outros de outras. Quem de nós que estamos aqui, né, ou quem dos que estão neste culto, mesmo você que está à distância, que não temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provas. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes Satanás ele quer confundir a nossa mente, né? Na sexta-feira nós tivemos aqui o culto das mulheres, foi um culto maravilhoso, e a pastora Mauricéia trouxe uma palavra abençoadora. Você, mulher que estava aqui, é testemunha disso que o pastor está falando, e ela falou muito, né, a respeito de muitas vezes a pessoa ficar presa ali a coisas que aconteceu no passado, ou mesmo coisas que estão acontecendo hoje, e às vezes, irmãos, e principalmente no ambiente da igreja, né, embora não deveria ser, mas nós sabemos que é, a igreja é feita de pessoas, eu sou humano, você é humano, né? Nós somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, e às vezes acontece coisas no meio do povo de Deus, que às vezes entristece o coração de alguém, entristece o coração de um, entristece o coração de outro. Acontece alguma coisa em casa, na família, no trabalho, a situação financeira, uma questão de saúde. Quantas coisas existem que nos afligem, queridos irmãos, né? Que nos afligem, e que de repente você olha para trás e você fala, poxa vida, né? Quanto tempo. Eu, por exemplo, e eu já falei isso tantas outras vezes, né? São 45 anos de ministério, 45 anos como pastor, 45 anos cuidando de igreja, 45 anos lidando com gente. Você consegue imaginar o que eu já passei ou não? Você consegue imaginar as tristezas que eu já tive ou não? Você consegue imaginar as traições que já aconteceram ou não? Não estou aqui lamentando nem reclamando de nada, eu estou dizendo daquilo que acontece, e eu não sou privilegiado não, isso acontece com todas as pessoas, né? Mas eu estou dizendo, queridos irmãos, que esta vida e este tempo é um tempo de luta, é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, e louvado seja Deus, porque desde que o Senhor me chamou para o ministério até o dia de hoje, eu entendi que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são pessoas, nós lutamos contra Satanás e seus demônios, e é a ele que nós resistimos. E se eu tenho as minhas lutas, e todos nós temos, você tem a sua, de uma forma ou de outra todos nós temos, e às vezes nós ficamos olhando para isso, e apegados nisso, e presos nisso, porque as coisas nem sempre saem do jeito que a gente gostaria, nem sempre sai do jeito que você quer, mesmo dentro da sua casa. Na sua casa é ali 3, 4 pessoas ali, e sai tudo redondinho? Não sai. Não sai assim na casa, não sai assim no trabalho, não sai assim na escola, não sai assim na sociedade, não sai assim na igreja, não sai assim em lugar nenhum. Nós estamos vivendo este tempo. Mas para eu e você, meu querido irmão e irmã, continuar resistindo, conforme diz o apóstolo Paulo, e eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Quando você pega lá Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que fala ali da armadura de Deus, que nos ensina isso que já foi dito, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nós lutamos contra as hostes do mal, e a palavra do Senhor diz para nós nos revestirmos ali de toda a armadura de Deus, e sermos vigilantes, ficarmos firmes, para resistir no dia mau, para resistir no dia mau. Então o dia mau ele existe para todos nós. E como é que eu venço o dia mau? Como é que eu vou continuar firmado na minha missão de resistir ao diabo e continuar fazendo a obra de Deus? O salmista ele diz que aquele que leva a preciosa semente, ainda que seja andando e chorando, ele vai voltar com alegria. Este dia, o dia do descanso, o dia sabático, o dia em que todas as coisas estarão concluídas, nós não vamos mais lembrar das lágrimas, nós não vamos mais lembrar da dor, nós não vamos mais lembrar do cansaço, nós não vamos mais lembrar de nada daquilo que trouxe qualquer tipo de tristeza para o nosso coração.
Mas eu pergunto outra vez, e como é que nós fazemos para alcançar isso? Como é que nós fazemos para resistir isso? Eu gostaria que preparasse lá para nós, agora na nossa versão normal, né, a corrigida, e encerrando aqui esta mensagem, eu gostaria de ler Romanos, capítulo 8, verso 18, e esta aqui é a chave para que nós possamos vencer, o entendimento, a compreensão que Paulo teve e que eu e você precisamos ter também, Eu gostaria que já nesse instante, por gentileza, os nossos pastores e os nossos diáconos e diaconisas se preparem, estamos chegando ao final da mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo vai dizer assim: porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Não importa o que eu e você estejamos sofrendo, ou tenhamos sofrido, ou venhamos a sofrer, As aflições deste tempo presente não se compara com aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Não se compara com o dia do descanso, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte. Eu disse de manhã, na mensagem, a mesma mensagem, eu prego a mesma mensagem, e me lembrei agora, vou falar novamente, eu disse o seguinte: este ano, especialmente este ano, durante todo o tempo, mas esse ano aqui, de uma forma especial, eu tenho ido ao velório muito mais do que eu gostaria. É incrível, mas praticamente quase toda semana eu estou no velório. E não é coisa fácil. É gostoso, como nós fizemos hoje de manhã, fazer a apresentação de uma criança, como nós fizemos no outro domingo, que foi o batismo nas águas. Ontem pela manhã eu tive a oportunidade de dar a bênção para um casal, fui convidado para estar no cartório, dando uma bênção para um casal de noivos. Então isso tudo é coisas que agradam o nosso coração. Agora, você ser convidado para um ofício fúnebre, eu sempre falo, eu faço porque é ofício, faz parte do meu trabalho, eu não posso negar e falar que eu não vou, que eu não posso ir, que eu não quero ir, que eu não gosto de ir, mas não é um lugar que a gente escolhe estar, que a gente gostaria de estar. Mas o que é glorioso, o que é maravilhoso, apesar de tudo isso que a gente tem vivido, eu possa viver ainda nesse tempo presente, é que a palavra de Deus diz que nas ruas da Nova Jerusalém não haverá cortejo fúnebre, não haverá mais morte. Amém, irmãos? Não haverá. O tempo da aflição, o tempo da luta, o tempo da batalha é aqui. É aqui. Depois vai passar. Então guarde isso no teu coração. Esse entendimento tão glorioso que Paulo teve e pelo Espírito Santo deixou registrado na sua carta aos Romanos. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado quando o dia do descanso chegar, quando o tempo sabático vier para a minha vida e para a tua vida. Amém? Se você entendeu esta mensagem, eu gostaria que você se colocasse de pé agora e falasse com Deus. Agradecesse a Deus em primeiro lugar pelo fato de você fazer parte da igreja, pelo fato de nós fazermos parte da igreja. A palavra do Senhor, de uma forma muito clara, ela diz para mim e para você: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu te escolhi. E agora eu me pergunto para mim mesmo, e quantas vezes eu já me perguntei: Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? Por quê? Por quê? Não tem resposta. É a graça que me alcançou, é a graça que te alcançou. É a graça. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é por conta desta graça. Amém, igreja? Não é porque nenhum de nós somos melhor do que ninguém, não. Não é porque qualquer um de nós aqui merecíamos estar aqui, nenhum de nós. Nenhum de nós. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por fazer parte da igreja. Senhor, obrigado. Eu não entendo porquê, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu e eu estou aqui.
Em segundo lugar, dizer: Senhor, me capacite com a capacidade que vem de Ti, para resistir o diabo, de toda e qualquer forma que ele possa chegar até mim, de toda e qualquer forma que ele possa chegar até a minha casa, que eu venha resistir, Senhor, que eu não venha ceder 1 milímetro. Eu amo aquelas palavras que o Senhor Jesus disse: eis que aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ele está vindo, mas comigo ele não tem nada. O diabo, ele pode se ir andar para todo lado, mas na tua vida e na minha vida ele não pode ter nada. Então esta é a segunda coisa que eu gostaria que nós fizéssemos nesta oração. Primeiro, agradecer a Deus por fazermos parte da igreja, e depois pedirmos ao Senhor que Ele nos capacite para resistir ao diabo. E a terceira coisa que eu gostaria que nós orássemos agora é: Senhor, que eu seja um instrumento de salvação para outras pessoas. Senhor, o Evangelho chegou até mim porque alguém orou, porque alguém evangelizou, porque alguém falou, porque alguém pregou, porque alguém contribuiu. Que neste tempo seja eu, Senhor, que venha fazer isso. Orar pelas almas, evangelizar as almas, cooperar para que o reino de Deus cresça, se expanda, continue se expandindo sobre a face da terra. Amém, igreja? Feche teus olhos, vamos falar com Deus então. Nossos diáconos, nossos pastores vão estar se posicionando. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças, meu Deus, pela tua palavra ministrada ao meu coração, e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Ó Deus, e desejo, Senhor, e espero, Senhor, que cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs tenham sido também ministrados, querido Deus, por esta palavra através do teu Espírito Santo. Ó Senhor, em primeiro lugar, nós te damos graças por fazermos parte da tua igreja. Senhor, não fomos nós quem escolhemos a ti, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor lavou, ó Deus, as nossas vestiduras, embranquecendo-as, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi preparar para nós um lugar glorioso. Ó Deus, o tempo do nosso descanso, onde todas as coisas já estarão consumadas, onde todo o trabalho, Senhor, já estará concluído, onde toda a obra, Senhor, já estará terminada. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos faça resistir, capacita-nos para resistir todas as investidas do inferno, Senhor, contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos, contra as nossas emoções, contra as nossas vontades, Senhor, que nós possamos resistir ao diabo, que ele nada venha ter em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possamos, Senhor, sermos vencedores. A tua palavra diz que ao que vencer lhe será dado todas aquelas coisas das quais nós lemos na tua palavra, e nós queremos, Senhor, estarmos entre os vitoriosos, nós queremos, Senhor, estar entre os vencedores, nós queremos estar, Senhor, entre aqueles, querido Pai, que vão desfrutar de tudo isto que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Ó Deus, e o terceiro momento da nossa oração é que o Senhor continue nos capacitando com a capacidade que vem de Ti, Senhor, que não percamos o ânimo, Senhor, de fazer a Tua obra, que não percamos o ânimo, Senhor, de continuar anunciando a Tua palavra, que não percamos o ânimo, Senhor, de continuar sendo Suas testemunhas, Senhor, não obstante as lutas, os problemas, as dificuldades, Senhor, mas que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos trabalhar e contribuir para o engrandecimento do Teu reino, nesta cidade, meu Deus, neste tempo, Senhor, nesta geração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós Te damos graças, Senhor, porque o Teu Evangelho chegou até nós, fomos alcançados porque homens e mulheres pagaram um alto preço no passado, meu Pai, e ainda que nós tenhamos que pagar um alto preço neste tempo, Senhor, que a nossa boca não venha se calar, que a nossa boca não venha se fechar, Senhor, mas que nós anunciemos, ó Deus, a salvação, que nós anunciemos a Tua glória, até que se complete o número dos Teus escolhidos, para que possamos entrar, Senhor, no tempo do descanso. Muito obrigado, ó Deus, permaneça conosco, em nome de Jesus, amém, amém.